Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast aqui do Mulheres Rainhas. Eu me chamo Isis Ávila e agradeço por você estar aí com a gente em mais um episódio. E hoje, nessa semana, como vocês sabem, eu tinha comentado na caixinha de descrição de alguns vídeos, alguns episódios passados, que a gente ia comentar algumas coisas a respeito sobre as leis eternas, né? Então, esse episódio de hoje a gente vai falar um pouco sobre isso também. A gente vai comentar algumas coisas a respeito da Conferência Geral e também a gente vai falar um pouco a respeito da celebração da Páscoa. Então, fica com a gente até o final para que você também possa não somente ouvir o que eu estou comentando, mas compartilhar alguma coisa que você queira falar, perguntar, concordar, discordar. Fique à vontade de escrever na caixinha de descrição aqui embaixo do vídeo e nos comentários, tá bom? Então, falando um pouco sobre a celebração da Páscoa, como foi a celebração para você? Esse ano foi interessante, né? A gente sabe que foi presidente da igreja convidou a gente para dar uma ênfase maior à celebração. Então, foi bem interessante ver vários posts de vários membros do Quórum dos Doze, da primeira presidência, falando sobre isso. Também algumas das auxiliares. Vários outros membros também, e vários outros membros que produzem conteúdo também compartilhando algumas coisas a respeito da Páscoa, foi bem interessante. E eu estava revisando algumas coisas a respeito da Conferência Geral e eu gostaria de compartilhar com vocês algumas palavras que o Elder Cook ele compartilhou na mensagem dele que foi na sessão de manhã de sábado. E ele falou assim: o Pai Celestial deseja que seus filhos retornem para casa em segurança. Seu plano é baseado na retidão, guardando seus mandamentos, recebendo ordenanças e honrando convênios. O presidente Nelson enfatizou repetidamente sobre a coligação de Israel, um conceito que foi amplamente expandido pela restauração da Igreja de Jesus Cristo e pelo Livro de Mórmon. Aqueles que aceitam o Evangelho de Jesus Cristo, independentemente de sua linhagem, se tornam parte da Israel reunida. Com essa coligação e os numerosos templos construídos e anunciados, estamos em uma posição única para coligarmos Israel em ambos os lados do véu como nunca antes sobre o plano do Pai. Membros e missionários em todo o mundo estão expandindo seus esforços para coligarem a Israel dispersa, e o crescimento continua em todos os lugares. No entanto, nosso compromisso de amarmos, compartilharmos e convidarmos pode ser grandemente expandido. Minha oração específica hoje é para que cada criança, rapaz, moça, família e quórum, sociedade de socorro e classe analisem como individual e coletivamente aceitamos conselhos poderosos para ajudar-nos a coligar Israel, que foram feitos pelo Senhor e pelo nosso amado profeta. O Senhor espera que aqueles que receberam seu Evangelho se esforcem urgentemente para serem um exemplo de luz que ajudará outras pessoas a virem a Deus. Então, eu achei muito interessante essa mensagem dele. Se você tem dúvida a respeito do convênio abraâmico, ou o que significa Israel dispersa, ou o que significa, né, ser membro da casa de Israel, nós temos alguns episódios que eu já falei sobre isso. Como vocês sabem, aqui no Videira Verdadeira eu posto alguns episódios semanalmente, mas também nós temos um canal do podcast do Mulheres Rainhas que fica no Spotify, se chama Mulheres Rainhas Podcast, e lá nós temos episódios extras, especialmente episódios de tradução que eu coloco lá. E então, se você não encontrar aqui nessa playlist dos episódios aqui o assunto, você pode também ir direto no nosso perfil no Spotify. E aí eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, ou também você pode encontrar o link na nossa bio no Instagram. Aliás, aproveitem para nos seguir no Instagram, porque eu posto coisas diariamente no Stories. Então, se você quer ter acesso a citações que complementam as coisas que eu falo nos episódios, ou notícias da igreja, ou às vezes comentários sobre algo que esteja acontecendo na igreja e no mundo, nos acompanhe no Instagram ou também no Facebook,
que eu faço posts diários e com outros assuntos, outras citações por lá também. E aproveita quando você começar a seguir lá, me deixa uma mensagem para que eu possa ver que é você e possa te dar um oi. E também, se você se inscrever aqui no Videira, você é notificado de quando eu posto novos episódios. Então, por favor, se você ainda não se inscreveu, se inscreva e também dê um joinha, porque aí o robozinho aqui do YouTube, que a gente chama de algoritmo, ele entende que esse conteúdo é bom para outros membros da igreja e aí ele vai compartilhar com outros membros. E então mais pessoas terão acesso a esse conteúdo. Então dá uma forcinha aí e ajuda a gente a fazer uma obra missionária digital. Que tal? Conto com a sua ajuda. E como vocês sabem, ninguém aqui tem nenhum lucro com esse tipo de material, é tudo um trabalho voluntário para ajudar que a gente tenha mais subsídios em português. Então, tanto se você mora no Brasil, ou se você é um brasileiro que mora em qualquer outra parte do mundo, ou se você é também um cidadão de Portugal, ou de alguns países da África que também falam português, sejam todos bem-vindos e não se esqueça de dar um joinha e fala aí para mim na caixinha, nos comentários, aliás, da onde que você é, tá bom? Porque lá pelo Spotify eu consigo saber de onde que as pessoas são, mas aqui você tem que vir comentar comigo. Então me deixa um oi aí nos comentários e também me deixa um oi falando o que você gostou sobre os outros episódios que já foram passados, já foram gravados por aqui, tá bom? Tem uma outra citação da Conferência Geral que eu gostaria de ler para vocês, e aí a gente vai para o nosso episódio de hoje. Essa citação é a. Deixa eu pegar aqui certinho. O irmão Ulisses Soares, o elder Ulisses Soares, né? A gente conhece aí um apóstolo que é brasileiro. Ele falou assim na Conferência Geral: Jesus Cristo demonstrou perfeitamente os atributos de caridade e perdão nos eventos que antecederam sua morte. Como seguidores de Jesus Cristo, os santos dos últimos dias são seu povo adquirido, chamados para proclamarem suas virtudes e promoverem a paz disponível por meio de seu sacrifício expiatório. Esta paz é uma dádiva prometida a todos os que voltam seu coração ao Salvador e vivem em retidão, e que nos dá forças para apreciarmos a vida mortal e nos permite suportar as tribulações dolorosas de nossa jornada. Hoje, há algumas pessoas que se envolvem em ataques negativos e disputas acirradas que resultam em desapontamento, corações feridos e hostilidade. Como povo adquirido do Senhor e promotores de sua paz, não podemos permitir que essas artimanhas do maligno ocorram em nosso coração. Não podemos carregar uma carga tão corrosiva que destrói sentimentos, relacionamentos e até mesmo vidas. O Evangelho representa boas novas de grande alegria. Os santos dos últimos dias devem considerar maneiras de edificarem, apoiarem, compreenderem e perdoarem, bem como procurarem o que há de bom nas pessoas. Prometo-lhes que, ao buscarmos desenvolver tais atributos, nos tornaremos cada vez mais afáveis e sensíveis às necessidades de nosso próximo e experimentaremos alegria, paz e crescimento espiritual. Então, eu acredito que são palavras bem importantes, né? Que a gente precisa ponderar sobre isso, buscar esse crescimento, buscar essa promessa que ele deixou para nós, né? Um apóstolo de Deus. E eu acredito que é muito importante porque até mesmo o presidente Nelson, né? Ele falou na conferência, ele disse: "Eu estou preocupado pelo fato de que tantas pessoas parecem acreditar que é completamente aceitável condenar, caluniar e difamar qualquer um que não concorde com elas." A gente precisa ter cuidado com isso, né? Acredito que todos nós podemos aprender algo sobre isso e ponderar o que o profeta de Deus está falando e nos pedindo para analisar o nosso próprio comportamento, né? Porque ele disse: os discípulos de Jesus Cristo devem ser exemplos de como interagir com os outros, especialmente quando confrontados com diferenças de opinião. Uma das maneiras mais fáceis de se identificar um verdadeiro seguidor de Jesus Cristo é a compaixão com que essa pessoa trata as outras pessoas. A expiação do Salvador tornou possível vencer o mal, inclusive a contenda.
Hoje peço que interajamos com os outros de uma maneira mais elevada e sagrada. Por favor, ouçam com atenção. Se houver algo virtuoso, amável, de boa fama ou louvável que possamos dizer sobre outra pessoa, seja na frente dela ou pelas costas, esse deve ser o nosso padrão de comunicação. A contenda e a pacificação são ambas uma escolha. Você tem o arbítrio para escolher a contenda ou a reconciliação. Escolha ser um pacificador. A caridade ou o puro amor de Cristo é o antídoto para a discórdia. Examine seu discipulado dentro do contexto da maneira como você trata os outros. Eu os abençoo para que façam os ajustes necessários para que seu comportamento seja nobre, respeitoso e representativo de um verdadeiro seguidor de Jesus Cristo. Uau! A gente precisa ponderar sobre isso, né, gente? Todos nós, eu inclusa, todos nós podemos melhorar quanto a isso. Como o presidente Nelson falou na Conferência Geral do ano passado, né, de outubro de 2022, nós precisamos preparar um povo que esteja pronto e apto para receber o Salvador. E o presidente Nelson está nos dando as instruções de como nós devemos nos tornar esse povo. Então, que a gente possa dar ouvidos a ele e então a gente possa estar preparado para quando as coisas começarem a acontecer e o profeta de Deus nos dar as instruções mais específicas. Ele já está dando, a gente tem que ter olhos para ver e ouvidos para ouvir que as instruções já estão sendo passadas. Se a gente perdeu o bonde, aí vai ficar difícil. E eu já comentei mais alguns detalhes mais específicos sobre a segunda vida em outros episódios. Então, que se você quer alguma orientação um pouco mais específica, pode buscar, ler, ouvir um desses outros episódios. Mas a gente precisa ver que o presidente Nelson, ele não está dando sugestões, ele não está sendo bonzinho, querendo falar como o mundo pode ser melhor. Não. Ele está nos dando instruções para estarmos preparados para a segunda vinda. Tanto que eu anotei aqui numa mensagem os 10 convites que o presidente Nelson nos fez nessa conferência geral. E dentro dessa lista dos 10 convites, ele falou: se prepare para o retorno do Salvador. Então a gente precisa levar bem a sério o que ele está sendo dito, abrir bem os nossos ouvidos e treinar nossa mente para ouvir e entender as coisas que ele está falando. Se você quiser saber essa lista desses 10 convites, eu postei no Instagram, lá no nosso perfil, no Mulheres Rainha Podcast. Você pode ir lá e pode ler essa lista. Bom, agora vamos falar sobre a mensagem que eu também trouxe para compartilhar com vocês, que fala a respeito das leis eternas. Né? Porque a gente ouve as pessoas no mundo hoje falarem muito sobre o amor. Né? Elas dizem que o amor libera tudo, que o amor está geral, que o amor venceu, que o amor permite tudo, que o amor tolera tudo, que o amor aceita tudo. Isso aí é a versão de Hollywood do amor. O amor verdadeiro, aquele que é o amor eterno, ele está de acordo com as leis de Deus. Então, para que a gente possa entender o amor, a gente tem que entender as leis. E aí, então, esse episódio de hoje, houve uma devocional da BYU no ano de 2019, alguns meses antes de começar a pandemia, o presidente Nelson ele falou sobre isso, sobre o amor e as leis de Deus. E ele explicou um pouquinho mais por que o Pai e o Filho ele nos amam com amor infinito e perfeito e porque eles sabem que nós podemos ver tudo que eles veem, que nós não podemos ver agora, né, com nossos olhos mortais tudo que eles veem. Eles então o que eles fizeram? Eles nos deram leis e essas leis é que vão nos guiar de volta à presença deles e também irão nos proteger. O mundo de hoje vai querer fazer a gente pensar que ser cristão, que ser um membro da Igreja de Jesus Cristo é ser careta, que não entende nada, que a igreja está por fora, que dá muita limitação, mas é o contrário. As leis eternas de Deus, elas existem por quê? Porque o Pai Celestial sabia que Satanás ia usar muitas distrações aqui nesse mundo mortal, e a gente estaria sobre o véu do esquecimento, e que seria um pouco difícil a gente fazer isso sozinho. Então, o que aconteceu na Páscoa? A gente
né? A gente aprendeu sobre a expiação e a ressurreição. Então, as leis eternas, elas nos guiam de acordo com o quê? Com essas leis e até mesmo de acordo com essas é, doutrinas e as leis eternas que até mesmo Jesus Cristo veio cumprir para que a gente pudesse ter chance o quê? De ser guiados e de sermos protegidos e então voltarmos para a presença de nosso Pai Celestial. Porque se a meta fosse, eu já falei isso aqui antes, se a meta fosse só voltar à presença do Pai Celestial, por que que a gente teve que sair então da presença dele em primeiro lugar? Quer dizer que a gente teve que vir adquirir coisas que a gente ainda não tinha. Uma dessas principais é o quê? Um corpo físico, esse que eu e você temos hoje, e também vencer a morte, o quê? A vencer o pecado, que é a morte espiritual. Então, Jesus Cristo, ele venceu a morte física e ele venceu a morte espiritual quando ele o quê? Quando ele através da expiação e da ressurreição. Mas nós também precisamos fazer a nossa parte através do nosso arbítrio. Então, as leis, elas nos guiam e elas nos protegem. Se eu não conheço as leis, aí fica difícil. E aí, às vezes, as pessoas se revoltam contra a igreja, as pessoas se revoltam contra Deus, e às vezes acabam perdendo a oportunidade de crescimento espiritual e de receber bênçãos eternas por não entender como que o plano ele é feito. Então agora eu leio algumas palavras aqui que o presidente Nelson explicou a respeito dessas leis, e aí a gente vai falar um pouquinho mais no final. Ele começou assim, ele disse assim: Meus queridos irmãos e irmãs, Wendy e eu estamos ansiosos para estar com vocês hoje. Há poucos dias voltamos de uma designação internacional e agora estamos nos estágios finais de preparação para a conferência geral. Mas não há nenhum grupo com o qual gostaríamos de estar hoje do que com você. Desejo discutir 5 verdades que me sinto inspirado a compartilhar com vocês. E aí, então, a primeira verdade. Vocês são filhos e filhas de Deus. Você já sabe disso. Vocês cantam sobre isso desde que eram crianças. Mas deixe-me esclarecer uma característica distinta sobre a sua identidade. Vocês são os filhos que Deus escolheu para fazer parte de seu batalhão durante este grande clímax na longa batalha entre o bem e o mal, entre a verdade e o erro. Eu não ficaria surpreso se, quando o véu for levantado na próxima vida, soubéssemos que você realmente implorou ao nosso Pai Celestial para ser reservado para nascer agora. Eu não ficaria surpreso ao saber que antes da sua morte você amou tanto o Senhor que prometeu defender seu nome e evangelho durante as tumultuadas cenas finais deste mundo, aqui antes da segunda vinda. Então, uma coisa é certa: você é da casa de Israel e foi enviado aqui para ajudar a reunir os eleitos de Deus. E aí, então vem a verdade número 2. Verdade é verdade. Algumas coisas são simplesmente verdadeiras. O, o árbitro dessa verdade é Deus. Não são o seu feed de notícias nas mídias sociais, não é a sua mídia favorita, não é o Google e certamente não são aqueles que estão descontentes com a igreja. O árbitro da verdade é Deus. O presidente Spencer W. Kimball ensinou que a verdade absoluta não pode ser alterada pela opinião dos homens. Se os homens forem realmente humildes, perceberão que descobrem, mas não criam a verdade. Fecha aspas. Muitos agora afirmam que a verdade é relativa e que não existe lei divina ou plano divino. Tal afirmação simplesmente não é verdadeira. Existe uma diferença entre o certo e o errado. A verdade é baseada nas leis que Deus estabeleceu para a confiabilidade, proteção e nutrição de seus filhos. Leis eternas operam e afetam cada uma de nossas vidas, quer acreditemos nelas ou não. Verdade número 3. Deus ama cada um de nós com um amor perfeito. Mais do que tudo, nosso Pai quer que seus filhos escolham voltar para casa com Ele. Tudo o que Ele faz é movido por seu desejo, esse seu desejo ardente. A única razão pela qual estamos nesta terra é nos qualificarmos para viver com Ele para sempre.
Fazemos isso usando nosso arbítrio para encontrar e permanecer no caminho do convênio, que nos leva de volta ao nosso lar celestial. Deus sabia que, por causa das táticas e armadilhas enganosas do adversário, o caminho do convênio não seria fácil de encontrar ou permanecer. Então, ele enviou seu Filho unigênito para expiar por nós e nos mostrar o caminho. O poder divino disponível para todos os que amam e seguem a Jesus Cristo é o poder de nos curar, nos fortalecer, nos purificar do pecado e nos magnificar para fazer coisas que nunca poderíamos fazer sozinhos. Nosso Salvador é o divino exemplo que marcou o caminho que devemos seguir. Porque o Pai e o Filho nos amam com amor infinito e perfeito, e porque sabem que não podemos ver tudo o que eles veem, eles nos deram leis que nos guiarão e nos protegerão. Há uma forte conexão entre o amor de Deus e suas leis eternas. Passei a ver o significado dessa conexão e o poder da lei divina através das duas experiências que gostaria de ilustrar. O primeiro que vejo como pai. Sou grato, sou grato por ser pai de 9 filhas e um filho, no total de 10. Eu os amo com todo o meu coração. À medida que nossos filhos cresciam, sua mãe e eu estabelecemos regras familiares para mantê-los seguros e facilitar o seu crescimento. Nossos filhos nem sempre gostaram ou entenderam as regras, mas, como os amávamos, estávamos dispostos a fazer tudo o que podíamos para orientá-los e protegê-los. Por mais que eu ame meus filhos, imagino o quanto Deus ama cada um de nós, pois seu amor por nós é infinito. O apóstolo Paulo ensinou que, abre aspas, nem morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem coisas presentes, nem coisas por porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Fecha aspas. Assim como as regras que minha esposa e eu desenvolvemos para nossos filhos foram motivadas pelo amor, as leis de Deus refletem seu amor perfeito por cada um de nós. Suas leis nos mantêm espiritualmente seguros e nos ajudam a progredir eternamente. A segunda experiência pela qual passei a ver o poder da lei divina em minha própria vida ocorreu durante minha carreira como médico e pesquisador científico. Depois de me formar na faculdade de medicina, busquei educação avançada em cirurgia. Naquela época não existia cirurgia cardíaca. Então, juntei-me a outros pesquisadores na difícil tarefa de fazer um coração artificial e uma máquina pulmonar. Sabíamos que tal aparelho poderia possivelmente manter a circulação do corpo enquanto reparávamos ou quanto os reparos poderiam ser feitos no coração de uma pessoa que estivesse doente. Mas durante aquela era inicial havia muito que não sabíamos. Então, um dia, 2 verdades articuladas em doutrina e convênios falaram à minha mente que estava indagando sobre muitas coisas. Essas verdades eram, primeiro, que todas as bênçãos são baseadas na obediência à lei. E segundo, que para que cada reino há uma lei dada. Bem, raciocinei que se todo reino tivesse uma lei, deveria haver leis que governassem um coração pulsante. Eu estava determinada a descobrir essas leis e obedecê-las. Ao fazer isso, as bênçãos viriam e vidas poderiam ser salvas. Na faculdade de medicina, aprendi que se alguém tocasse o coração que bate, ele pararia de bater. No entanto, uma das primeiras leis que descobrimos no laboratório foi que poderíamos tocar fisicamente, literalmente, o coração de um animal sem perder seus batimentos cardíacos. Essa descoberta abriu as portas para a descoberta de uma outra lei que possibilitou as operações de um coração aberto que eram mais complexas. Aprendemos que se adicionássemos cloreto de potássio ao sangue que flui para as artérias coronárias, alterando assim a proporção normal de sódio e potássio, o coração pararia de bater instantaneamente. Então,
Quando nutrimos o coração com sangue que tinha uma proporção normal de sódio e potássio, o coração voltava ao seu padrão normal de batimento. Literalmente, poderíamos então desligar o coração por um tempo suficiente para repará-lo e depois ligá-lo novamente. Décadas depois, quando expliquei isso a um grupo de estudantes de medicina, um importante professor perguntou: Mas e se não funcionar? A minha resposta: sempre funciona, porque é baseado na lei divina. A lei divina é incontestável. O mesmo pode ser dito da lei da gravidade e das leis de sustentação que permitem que os aviões voem. Cada uma é uma verdade absoluta. Médicos ou pilotos não têm o poder de mudar essas leis, mas sua compreensão delas protege vidas. Então, meus queridos irmãos, as leis divinas são dádivas de Deus a seus filhos. Assim como as regras de nossa família mantiveram nossos filhos seguros à medida que se tornavam adultos, assim como as leis divinas que regem o coração e o voo de aviões os mantêm seguros em uma mesa de operação ou durante uma viagem, obedecer às leis de Deus o manterá seguro ao progredir em direção à eventual exaltação. Deixe-me dizer o mais sucintamente possível. Ao obedecer às leis de Deus, você está progredindo em direção à exaltação. O profeta Joseph Smith ensinou que, abre aspas, Deus instituiu leis pelas quais nós poderíamos ter o privilégio de progredir como ele. Fecha aspas. As maiores bênçãos de Deus estão reservadas para aqueles que obedecem às suas leis, conforme explicou, pois todos os que receberem uma bênção de minhas mãos cumprirão a lei que foi designada para essa bênção. As leis de Deus são motivadas inteiramente por seu amor infinito por nós e seu desejo de que nos tornemos tudo o que pudermos. A verdade número 4. O Senhor, Jesus Cristo, cuja igreja é esta, designa profetas e apóstolos para comunicar seu amor e ensinar suas leis. O Evangelho de Jesus Cristo é edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo o próprio Jesus Cristo a principal pedra de esquina. Cada um dos apóstolos do Senhor está em condições de observar e sentir o amor que o Pai Celestial tem por seus filhos, principalmente por aqueles que estão passando por dificuldades. Ele se importa profundamente com aqueles que se desviaram do caminho do convênio, especialmente quando temem que não haja um retorno ou um caminho de volta. Meus queridos amigos, meus queridos jovens amigos, sempre há um caminho de volta. Jesus Cristo e seu Evangelho é o caminho. Você não cometeu nenhum pecado tão sério que esteja além do alcance do amor e da graça expiatória do Salvador. Ao tomar medidas para se arrepender e seguir as leis de Deus, você começará a sentir o quanto o Pai Celestial e seu Filho amado desejam que você volte para casa com eles. Eles querem que você seja feliz. Eles farão qualquer coisa ao seu alcance que não viole seu arbítrio ou suas leis para ajudá-lo a voltar. Como aprecio o privilégio de sentir o amor deles por você. Às vezes nós, como líderes da igreja, somos criticados por nos mantermos firmes nas leis de Deus, defendendo a doutrina do Salvador e resistindo às pressões sociais de nossos dias. Mas nossa comissão como apóstolos ordenados é de ir por todo o mundo para pregar seu evangelho a toda criatura. Isso significa que recebemos o mandamento de ensinar a verdade. Ao fazer isso, às vezes somos acusados de ser indiferentes ao ensinar os requisitos do Pai para exaltação no reino celestial. Mas não seria muito mais indiferente da nossa parte não dizer a verdade? Não ensinar o que Deus revelou? É precisamente porque nos preocupamos profundamente com todos os filhos de Deus que proclamamos sua verdade. Nem sempre podemos dizer às pessoas o que elas gostariam de ouvir. Profetas raramente são populares, mas sempre ensinaremos a verdade. Meus queridos jovens amigos, a exaltação não é fácil. Os requisitos incluem um esforço concentrado e persistente para cumprir as leis de Deus.
arrependendo-se rigorosamente quando não o fazemos. Mas a recompensa por fazer isso é muito maior do que qualquer coisa que possamos imaginar, porque nos traz alegria que é felicidade sem fim no futuro. Assim, nossa comissão como apóstolos é ensinar nada além da verdade. Essa comissão não nos dá autoridade para modificar a lei divina. Por exemplo, vamos considerar a definição de casamento. Nos últimos anos, muitos países, incluindo os Estados Unidos e o Brasil, legalizaram o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Como membros da Igreja, respeitamos as leis do país e as cumprimos, inclusive o casamento civil. A verdade, porém, é que no princípio, o casamento foi ordenado por Deus e até hoje é definido por ele como sendo entre um homem e uma mulher. Deus não mudou sua definição de casamento. Deus também não mudou sua lei da castidade. Os requisitos para entrar no templo não mudaram, e nosso desejo de que haja amor em casa e harmonia entre os pais e os filhos não mudou. Embora nós, da primeira presidência e do quórum dos 12 apóstolos, não possamos mudar as leis de Deus, temos o encargo de edificar a igreja e regular todos os assuntos da mesma em todas as nações. Assim, podemos ajustar a política ou as normas e regras da igreja quando o Senhor nos orientar a fazê-lo. Você viu recentemente tais exemplos. Como a restauração ainda está em andamento, as mudanças nas regras e orientações certamente continuarão. Talvez eu possa ilustrar isso por meio de ajustes nas regras e nas políticas da igreja em relação àqueles que se identificam como lésbicas, gays, bissexuais ou transgêneros e seus filhos. Sei que outras iniciais poderiam ser acrescentadas a esta sigla, mas LGBT deve bastar para os propósitos desta mensagem. Considere a política da Igreja anunciada em novembro de 2015, relacionada à conveniência do batismo para filhos de pais LGBT. Nossa preocupação, então, em uma das que discutimos longamente, sobre o qual oramos fervorosamente por um longo período de tempo, era encontrar uma maneira de reduzir o atrito entre pais gays ou lésbicas e seus filhos. Como os pais são os principais exemplos para seus filhos, não queríamos colocar os filhos pequenos na posição de escolher entre as crenças e o comportamento que aprenderam em casa e o que aprenderam na igreja. Nós queríamos facilitar a harmonia no lar e evitar colocar filhos e pais uns contra os outros. Assim, em 2015, foi feita a regra, a política da igreja de atendimento às crianças e seus pais numa circunstância, ou seja, que crianças criadas por pais LGBT não seriam automaticamente elegíveis para o batismo aos 8 anos de idade. Exceções a esta norma exigiriam a aprovação da primeira presidência. A primeira presidência e o quórum dos 12 continuaram a buscar a orientação do Senhor e a suplicar a Ele em favor de seus filhos, que foram afetados pela norma de 2015. Nós sabíamos que essa regra criava preocupação e confusão para alguns e sofrimento para outros. Isso nos entristeceu muito. Sempre que os filhos e filhas de Deus choram, por qualquer motivo, nós também choramos. Assim, nossas súplicas ao Senhor continuaram. Também observamos pais do grupo LGBT que pediram a permissão à primeira presidência para que seus filhos fossem batizados. Em quase todos os casos em que os pais do grupo LGBT concordaram em ensinar seus filhos sobre apoiar o convênio do batismo, a exceção solicitada a eles foi concedida. Como resultado de nossa contínua súplica, recentemente nos sentimos orientados a ajustar essa política de modo que o batismo de filhos de pais LGBT possam ser autorizados pelos bispos, sem a aprovação da primeira presidência. Se os pais com custódia solicitarem o batismo e entenderem que uma criança será ensinada sobre convênios sagrados a serem feitos no batismo e concordarem com isso, o bispo então pode dar aprovação. Também determinamos que os pais LGBT possam solicitar que um bebê receba um nome e seja abençoado por alguém que possua dignamente o sacerdócio de Melquisedeque.
algum irmão da ala ou algum irmão da estaca. Então é importante que esses pais entendam que os membros da ala entrarão em contato com eles periodicamente e que quando uma criança abençoada atingir 8 anos de idade, os líderes locais recomendarão que essa criança seja batizada. Por fim, também esclarecemos que a imoralidade homossexual seria tratada aos olhos da Igreja da mesma forma que a imoralidade heterossexual, ou seja, a obediência à lei da castidade. E embora possa não ter parecido assim para alguns, os ajustes dessa política de 2015 e 2019 sobre esse assunto foram motivados pelo amor de nosso Pai Celestial por seus filhos e o amor das autoridades gerais por aqueles a quem servimos. Porque sentimos a profundidade do amor de Deus por seus filhos, nos preocupamos profundamente com cada filho de Deus, independentemente da idade, circunstâncias pessoais, sexo, orientação sexual ou outros desafios únicos. E isso então me leva a compartilhar com vocês a quinta verdade, que diz que você pode saber por si mesmo o que é verdadeiro e o que não é, aprendendo a discernir os sussurros do Espírito. Pois o Espírito fala a verdade e não mente. Fala das coisas como realmente são e das coisas como realmente serão. Meus queridos irmãos e irmãs, imploro a vocês que busquem sinceramente uma confirmação do Espírito de que o que ele disse é verdadeiro e vem do Senhor. Ele declarou que podemos buscar o conhecimento do céu e esperar recebê-lo. Se pedires, prometeu o Senhor, receberás revelação sobre revelação, conhecimento sobre conhecimento. Pergunte a seu Pai Celestial se realmente somos os apóstolos e profetas do Senhor. Pergunte se recebemos revelação sobre esse e outros assuntos. Pergunte se essas 5 verdades que falei hoje são de fato verdadeiras. Aí agora, como presidente da igreja, eu invoco uma bênção sobre vocês, para que sejam capazes de discernir entre o certo e o errado, entre as leis de Deus e as vozes conflitantes do mundo de hoje. Eu os abençoo com poder para detectar os enganos do adversário. Eu os abençoo com maior capacidade de receber revelação pessoal. E eu te abençoo para poder sentir o alcance do infinito amor perfeito de Deus por você. Eu os abençoo e expresso meu amor por vocês, juntamente com meu testemunho de que esta é a Igreja do Senhor e que Ele preside e guia tudo o que fazemos. No sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Que mensagem legal, né, gente? O presidente Nelson ele tem falado em várias dos discursos dele ao longo dos anos. Se você for analisar, colocar desde quando ele foi chamado a apóstolo, ouvir, né, todos os discursos dele de novo, você vê os discursos, as mensagens que ele compartilhou em devocionais, tanto na BYU como em outros lugares, ele está sempre falando sobre a coligação de Israel, sobre o convênio abrâmico, sobre as leis eternas. E esse discurso ele quis deixar bem explicado por que as leis são importantes e por que a gente tem que entender essas leis, né? E ele citou muitas vezes, a gente até pode fazer uma análise, né, das regras de fé. A regra número 9, se eu não me engano, ela fala, né, que acreditamos em tudo que Deus revelou, tudo que Ele revela agora, e acreditamos que Ele ainda revelará muitas coisas grandes e importantes relativas ao reino de Deus. Então nós temos que conhecer as regras de fé e entender que essas coisas têm um testemunho de que Deus ele tem revelado sua verdade, Ele revelou no passado, Ele tem revelado agora e Ele ainda revelará muitas coisas. E por que ele revela? Para que a gente possa conhecer essas leis. E aí, então, como ele falou, através do poder da expiação de Jesus Cristo, a gente possa se arrepender, a gente possa ser guiado por essas leis e possa ser protegido por essas leis. E aí, então, de acordo com essas leis, receber as bênçãos, de ser orientados pelo Espírito, de ser orientados no que fazer e aí, então, preparados para viver uma vida eterna no reino celestial. Como eu já falei em outro episódio também, a gente está aqui aprendendo leis celestiais. Todas essas normas, essas regras, a política da igreja, todas as coisas que a gente tem aprendido são para nos moldar, para nos ensinar, para nos qualificar e nos mostrar o que é o reino celestial.
e se a gente quer ir para lá ou não, porque Deus não vai nos forçar a ser exaltado. É uma decisão nossa. Ele está nos ensinando como é o reino celestial e a gente está decidindo se a gente quer se moldar a isso ou não, se a gente quer isso para nós ou não. Então, por isso que a gente precisa conhecer bem o plano de salvação, conhecer todas as etapas, conhecer bem qual é a nossa parte, qual é a parte, né, também do Pai Celestial, o que Jesus Cristo fez para que essas duas partes pudessem ser plenamente correspondidas, também satisfazer a misericórdia e a justiça, porque uma não pode roubar a outra, a gente já aprendeu sobre isso também. Então é importante que a gente entenda que o plano de salvação é uma escolha para nós. A gente vai escolher se a gente quer ser exaltado ou não. Às vezes as pessoas. Um dos motivos que tem muitas polêmicas hoje em dia nas redes sociais e nas aulas, e até mesmo nas famílias, é que às vezes as pessoas querem forçar as pessoas a concordarem, pensarem como elas. As pessoas querem que todo mundo tenha a mesma opinião e que todo mundo se comportem como se fossem robozinhos. Esse não é o plano do Senhor. O próprio Pai Celestial, ele criou um plano e ele disse, olha, aonde eu estou é um lugar que se chama Reino Celestial, um lugar exaltado, onde pessoas, seres exaltados habitam por toda a eternidade e têm um estilo de vida. Se você quiser ter esse mesmo estilo de vida, você tem que obedecer esse plano aqui. E aí, então, o plano foi apresentado para nós. E as regras de Deus e as leis eternas, elas nos guiam, nos orientam para ter esse tipo de vida. Se por algum motivo alguma pessoa não quiser obedecer e não quiser se moldar a esse estilo de vida celestial, o Pai Celestial já avisou que criou outras opções, que são o quê? O reino terrestrial e o reino celestial. E se Deus concordou com isso, quem somos nós para discordar ou querer forçar outra pessoa a se tornar exaltada? Né? Não existe isso. Lembra lá quando foi apresentado, lá no início, antes mesmo de nascermos aqui nessa terra, quem queria forçar todo mundo a obedecer? Era Satanás. E o que o Senhor disse? Não, eu não concordo com isso. Eu vou enviar Jesus Cristo para que ele, então, satisfaça a misericórdia e a justiça, e aí cada pessoa tenha a oportunidade, de acordo com o seu arbítrio, de escolher se quer ser exaltada ou não. Então, a exaltação é uma escolha. E como o presidente Nelson falou aqui nessa mensagem, não é uma escolha fácil, é difícil. Por quê? Porque se tornar, ter um estilo de vida como os deuses eles têm, é muita responsabilidade, é algo muito sagrado, é muito poder, tem muitas coisas envolvidas. Então precisa ser uma escolha. E precisa ser difícil mesmo, porque a gente precisa ser moldado, a gente precisa entender e fazer essa escolha diante de qualquer circunstância. A gente precisa provar para nós mesmos que a gente quer ser exaltado. Então, às vezes, eu sei que não está fácil viver nesse mundo de hoje. Eu sei que todos nós temos os nossos problemas, temos as nossas provações, as nossas dificuldades. Às vezes a gente pode achar que o Senhor esqueceu de nós ou que essas dificuldades são injustas. Mas a gente tem que pensar que Deus ele conhece todas as coisas. E se ele permitiu que a gente tenha esse tipo de provação, é porque a gente é capaz de vencer, a gente é capaz de passar por isso. E também existe um propósito, alguma coisa que a gente precisa ser moldado, alguma coisa que talvez alguém que está próximo de nós precisa ser moldado, ou alguém que vai ouvir a nossa história um dia e vai ser moldado por isso. A gente não sabe os propósitos, mas que existe um propósito, certamente há. Porque Deus ele não é um Deus que fica brincando com os seus filhos, com as vidas de seus filhos. Se ele permite que tais provações aconteçam com a gente, é porque existe um propósito. E um dia ele vai explicar. Um dia tudo vai fazer sentido. Por agora, a gente tem que aprender a agir pela fé e escolher todos os dias, mesmo diante de cada dificuldade, continuar escolhendo o plano de salvação, continuar escolhendo ser um membro da igreja, continuar escolhendo tomar o sacramento sempre que possível, ir no templo sempre que possível, continuar escolhendo ser um membro fiel da igreja e nos arrependendo quando for necessário, e assim aos poucos, passo a passo, um pouco aqui, um pouco ali, a gente vai se moldando e a gente vai aprendendo como é viver uma vida celestial. E aí, quando chegar o momento, não vai ser nenhuma novidade
o que Deus ele já vive, porque a gente vai estar preparado para isso. E aí não vai ser Deus dizendo, tinha que fazer 25 pontos, você fez só 24, você vai lá para o outro reino. Não vai ser assim. Vai ser a gente mesmo dizendo, não, tá bom, eu aprendi, é isso aqui mesmo que eu quero, é o estilo celestial que eu quero para mim. E eu já me mudei com isso. E aí aqueles que não quiseram obedecer, eles vão dizer, tá bom, não, isso aqui é muito, esse reino aqui não, esse estilo, essas regras, essas normas não são para mim. Onde é que tem outro lugar aí onde as coisas sejam diferentes? E aí a gente, simplesmente a pessoa vai caminhar e vai para o outro lugar. Ninguém vai ser forçado a nada, ninguém vai ser forçado a ser exaltado, ninguém vai ser forçado a sair e ir para outro reino se não quiser. É a gente que vai decidir aonde a gente vai ficar. É a gente que já está decidindo no que a gente está se tornando. Então não vai ser nenhuma novidade nos últimos dias, lá no dia do julgamento final, lá no finalzinho do milênio, quando tiver o julgamento final, não vai ser nenhuma novidade para nós, porque a gente já vai sabendo o que é que a gente se tornou, os convênios que a gente abraçou e o que a gente viveu. Então a gente só vai receber de acordo com o que a gente mesmo escolheu. E por isso então que é importante entender as leis eternas e o propósito de que elas nos guiam e de que elas nos orientam. Simplesmente isso. Deus ele não vai forçar ninguém a ser exaltado. A gente é convidado. E aí, se a gente quiser, a gente obedece as leis e vive as nossas vidas de acordo com isso. Senão, existem outras moradas que também estão adaptadas ao desejo de cada um. E aí a gente vai ser direcionado para lá, se for o caso. Então, que possamos pensar sobre isso, que possamos treinar os nossos ouvidos para ouvir que o presidente da igreja está ensinando, que a gente possa treinar o nosso espírito para ser mais submisso, para ser mais ensinável, né? Possa treinar os nossos olhos e os nossos ouvidos para entender o que os nossos líderes estão falando e saber que a gente foi reservado para nascer nesses dias, porque a gente escolheu nascer nesses dias. A gente tem capacidade de vencer o mundo, porque Jesus Cristo já venceu o mundo. E a gente celebrou isso alguns dias atrás na Páscoa. Então agora é a nossa vez de junto, de mãos dadas com Cristo, a gente possa vencer esse mundo também e nos preparar para o reino celestial, porque a gente não foi feito para esse mundo. É por isso que é tão difícil para a gente se adaptar com o que está acontecendo aqui, porque a gente não foi feito para esse mundo celestial. A gente foi, o Pai Celestial nos gerou com a intenção de que a gente possa ser exaltado, mas é uma escolha nossa. E por isso que a gente precisa do Salvador, porque Ele nos ajuda nesse processo de ter uma vida celestial, que é a vida que Ele e que o nosso Deus já tem. Então, o meu convite para você hoje, nesse podcast, é que a gente possa buscar conhecer mais quais são essas leis, entender mais que o que os nossos líderes falam são para o nosso bem, principalmente a primeira presidência e o Quórum dos 12. A gente possa conhecer o que eles estão falando, se esforçar mais por entender essas leis eternas e guardar os mandamentos de Deus com o desejo de que, não de que é uma obrigação e que a gente tem que fazer isso, mas sim porque é o nosso desejo de viver uma vida celestial e é o nosso desejo de nos esforçarmos para que um dia a gente possa estar como família vivendo na presença de nosso Pai Celestial. E aí, então, tudo o que a gente passou aqui vai fazer sentido, mas agora a gente tem que suportar tudo isso e viver pela fé. Então, que a gente possa pensar sobre isso, possa ter um testemunho pessoal sobre isso e que possa ser todos os dias uma escolha, porque ninguém vai ser forçado a ser exaltado, vai ser uma escolha. Já está sendo uma escolha, que a gente possa pensar e orar sobre isso. E o Espírito Santo vai nos revelar essas coisas e vai nos ensinar a entender e ser guiados e protegidos pelas leis eternas também. Então, esse episódio que eu gostaria de compartilhar com vocês, relembrando de que se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Se você não deu um joinha nesse vídeo, por favor, dê um joinha para fazer a gente ficar de boa com o robozinho do YouTube. Vocês sabem aí que hoje em dia tudo é controlado por algoritmos e inteligência artificial, então dê uma forcinha aí pra gente, para que esse vídeo possa atingir mais pessoas. E a gente então se fala no próximo episódio. Tchau, tchau.